Eclesiastes capítulo 2. O título fala assim, tem alguns irmãos ainda procurando. Eu quero desde já agradecer pela confiança do pastor Milton. O pastor Milton é um professor nosso aqui, né? Se a gente errar alguma coisa, ele perdoa nós, né? O pastor Milton é um professor aqui. Eu quero falar uma palavra para os irmãos, valorizem o pastor Milton e sua família. Porque não são todos assim. Tem pastores aí que ele lê a Bíblia e fala o que vem na cabeça. E o pastor ele prega dentro da palavra. Ele fala e mostra na palavra. Valoriza, meus irmãos. Porque um dia Deus vai levar ele para outra igreja e muitos vão ter saudade. Porque hoje tem poucos que têm essa dedicação. Ele tem ensinado para nós. Às vezes a gente até se preocupa um pouco em pregar para ele, porque a gente sabe que a gente pode errar, mas ele perdoa nós, né? E ele ora por nós, né, meus irmãos? Está escrito assim, o título assim no Eclesiastes capítulo 2: os prazeres e as riquezas não dão felicidade. Disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto, gozo o prazer, mas eis que também isto é vaidade. Louvado seja Deus. Irmão, pode sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Aqui no versículo 14 está escrito assim, versículo 13. Então vi que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Também então entendi eu que o mesmo lhe sucede a todos. Versículo 15: pelo que eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucede a mim. Louvado seja Deus, irmãos. Já pedi para os irmãos assentar. Meus amados e queridos irmãos, no livro de Provérbios fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Ali a palavra de Deus fala para nós escrever a palavra na tábua do nosso coração. Ali fala que a palavra é remédio para o nosso corpo, remédio para os nossos ossos, e remédio e o alimento para nossas almas, né, meus irmãos? Eu estava essa semana, hoje, meditando nas palavras que eu já li sobre Salomão.
servos, servas, riqueza, ouro. As pessoas vinham, sabiam que longe da fama de Salomão, e vinha visitar ele, trazia muito presente. Teve uma rainha chamada Rainha de Sabá que trouxe muito ouro, muita joia, tudo que um homem pode desejar, Salomão teve. Porque ele pediu para Deus sabedoria e Deus se agradou do pedido dele. E Deus entregou, mas você sabe o que Deus está falando? Ele quer ouvir tua oração. Sabe o que Deus está falando, meu irmão, minha irmã? Ele quer ouvir o teu pedido. Deus precisa se agradar do nosso pedido. Deus precisa se agradar da nossa oração. Já teve pessoas que falaram para mim, Deus não sabe tudo, mas Ele quer ver você orar. Quando a gente joelha, é um ato de humilhação, meus irmãos. Por que a oração de joelho é a mais poderosa? Porque a oração de joelho, quando você joelha, é um ato de humilhação. É um ato de humilhação para Deus. Quantas pessoas buscam alegria no seu amor preferido? Quantas e quantas pessoas buscam alegria na bebida mais cara? Quantas e quantas pessoas buscam alegria no namorado mais bonito que ele viu, ou a mulher mais bonita, ou o perfume mais caro, ou a bebida melhor, ou a cidade famosa? Quando sonha em uma cidade como Paris, Nova York, atores famosos, mas nada disso pode preencher o vazio do coração do ser humano. A única coisa que pode preencher, meus amados irmãos, é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Jesus falou para os apóstolos assim: tem coisas que eu quero falar para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Mas eu irei preparar-vos lugar, virei, para que o Consolador venha até vós. O Consolador, meus amados irmãos, é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Essa semana o pastor explicou sobre o Espírito Santo. Ah, se eu pudesse ver tua alma, se está bem alimentada, porque é ela que se alimenta da presença de Deus. A pessoa, meus irmãos, os passarinhos são felizes, cantam todo dia, e ele não tem riqueza. O Senhor alimenta os passarinhos. O salmista falou que nunca viu um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Você sabe o que Deus está falando? Se contente com o que você tem. Se contente com o que Deus te deu. Não é errado buscar muito, não é errado. Mas tem pessoas que não estão preparadas para receber muito. Tem pessoas que não estão preparadas, meus irmãos. Tem pessoas que o mundo atrai. Tem pessoas que entram numa empresa, as amizades atraem. Tem pessoas que entram no estudo, a companhia lá distrai ele. Ele esquece das primeiras obras. Ele esquece do que aprendeu. Ali também no livro de Provérbios fala sobre o filho ouvir e honrar pai e mãe. Quantos têm desprezado? A Bíblia diz que na multidão de conselho se acha sabedoria. Essas palavras que eu estou falando para os irmãos está em Provérbio. É que foi escrito por Salomão. Na multidão de conselheiro se acha sabedoria. Louvado seja Deus. Se eu não me engano, acho que foi o rei Roboão, né? Que deu, em vez de dar conselho para os anciões, os homens de cabelo branco, deu ouvido aos jovens da sua idade. Louvado seja Deus. Essa semana eu conversei
Senhor na fé. Sabe o que Deus está falando? Do principal ao espiritual, meus irmãos. Buscar, a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Tem pessoas que sofrem muito. Muitas das vezes Deus está trabalhando. Eu já sofri muito, meus irmãos. Eu já sofri muito. Em algumas das áreas que Deus precisava trabalhar na minha vida. Louvado seja Deus. Tem coisas que nós alcançamos e tem coisas que não. Porque se tem pessoas, meus irmãos, se Deus entregar algo, Ele desvia. Ele se afasta. Louvado seja Deus. Tem pessoas que vão prosperar. A prosperidade é um dom de Deus. Mas tem pessoas, olha, você está vivo, está com a barriga cheia, se contente. O apóstolo Paulo falou: eu sei estar batido, eu sei estar de barriga cheia, tanto na fartura como a padecer fome. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Igreja do Senhor, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que é Jesus. Pela vida, pelo fôlego, pelo pão de cada dia. A oração do Pai Nosso pelo pão de cada dia. Depois, a primeira agradece, se humilha para Deus. A Bíblia diz: humilhar-vos na potente mão de Deus e Ele vos exaltará. Você quer ser exaltado? Se humilha na potente mão de Deus. Você quer aquilo que você pediu, minha irmã? Se humilha na potente mão de Deus. Você quer que Deus realize algo? Humilhar-vos na potente mão de Deus e Ele, ao seu tempo, vos exaltará. Porque aqui em Eclesiastes capítulo 3 fala para tudo ao tempo. Tempo de plantar, de colher, de abraçar, estar de abraçar. Tempo de rir, tempo de chorar. Muitas das vezes o choro fortalece o coração. Muitas das vezes as percas amadurece a gente. Muitas das vezes os espinhos faz com que nosso pé seja mais forte. Muitas das vezes os calos ajudam a ser mais forte. A Bíblia diz: cingir os nossos lombos. Se prepare. Se prepare. E resumindo, meus irmãos, é bom ter tudo isso que Salomão teve: riqueza, fama, glória, mas a salvação da nossa alma não tem preço. Ter o nosso nome escrito no livro da vida não tem preço, meu irmão. O anjo de Deus está ao nosso lado, não tem preço. Louvado seja Deus. Glória seja a Deus do Senhor. Uma vez eu fui
Santo. Jesus pagou, meus irmãos. No Antigo Testamento era sangue de animal, né? Mas o sangue dele foi derramado limpo. Louvado seja Deus. Os profetas vieram, fizeram o máximo, mas o homem tinha um alvo que condenava o homem. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus faz com que ele interceda. Isso que você está orando, ele te entregue. A seu tempo, ele te exalta. Um quer exaltar no emprego, outro quer exaltar na vida amorosa, outro quer ser exaltado em bem material. Deus exalta, Deus honra, Deus abençoa. Mas quando ele quer, quando nós estamos preparados, quando nós estamos na posição que ele quer, louvado seja Deus, nós estamos nas mãos de Deus. Atrás do meu carro tem um título lá, nas mãos de Deus. A nossa vida precisa estar nas mãos de Deus. Que a mão dele é potente, meus irmãos. No livro de Isaías 40 fala que ele segurou nas mãos dele, cabe até a água do mar. E ali no Isaías 40 fala que todas as nações são consideradas como um pingo d'água que cai no balde. O ser humano é pequeno. É como o pó miúdo que cai na balança. Até Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a sua fama, com toda a sua glória, ele reconheceu depois que ele era pequeno. Ele reconheceu que ele estava cansado, porque o ser humano fraco na fé, ele cansa, meus irmãos, ele cansa. Ele cansa. O jovem, ele tem muito vigor, mas a velhice chega, o cansaço chega. Mas tem jovens hoje, meu irmão, que está mais velho do que os velhos, porque ele se afunda no vício, nas drogas.